Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu de verdade espero que esteja bem, mas se não estiver tão bem como você gostaria, eu espero que esta palavra seja uma resposta de Jesus para você. Afinal de contas, é para isso que também serve o Evangelho: consolar o nosso coração e trazer uma nova direção para a nossa história. Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se você ainda não curtiu, curte, é bem rapidinho, arrasta um pouquinho para cima pra você ver aí. Tem um joinha, clica nele. Quanto mais isso acontece, mais longe vai, mais gente ouve. Isso é muito importante. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rapidinho. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, há 3 anos já, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 38. Essa é uma daquelas histórias de Jesus aonde nós conseguimos encontrar muita, mas muita lição importante para nós. Olha só, Marcos 6,38 diz o seguinte: Jesus perguntou: quantos pães vocês tende? Ide e vejam. E quando souberam, disseram a Jesus: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Uau! Sabe, essa nossa expressão foi exatamente a mesma expressão do rosto dos discípulos. Eles ficaram boquiabertos, eles ficaram atônitos, eles não sabiam como reagir. Como que você pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão? Que loucura é essa? Quem é que tem poder para fazer isso? Só Jesus. Existem coisas na nossa vida que nós podemos fazer. Agora, existem coisas na nossa vida que só... Vamos reconhecer junto? Existem coisas na nossa vida que a gente pode fazer. Agora, existem outras que só Jesus. E sabe, é isso que nós demoramos para entender. Nós vivemos lutando, tentando fazer aquilo que Jesus faz, e queremos que Jesus faça aquilo que nós deveríamos fazer. Quando o Senhor falou comigo através dessa mensagem, o que Jesus faria no meu lugar, na verdade, é uma pergunta que nós devemos fazer. Obviamente tem um livro muito antigo de 1900 ou 1800 e alguma coisa, do Charles Sheldon, que é exatamente semelhante ao tema: em meus passos, o que faria Jesus? Ou originalmente é In His Steps, ou em seus passos. Sabe, esse livro ele fala o seguinte: olha, nos meus passos, para onde Jesus iria? Sabe, quais seriam as decisões que Jesus iria tomar? E se seguirmos os passos de Jesus, nós chegamos exatamente
nesta compreensão. Seguir a Jesus me leva na direção dele, a direção que ele tomou. Mas nessa questão que hoje eu gostaria de abordar é dentro da minha missão, o que eu faço? Ou se Jesus estivesse no meu lugar, cumprindo o meu propósito, o que Jesus faria? É engraçado imaginar assim, se eu trabalho de caixa de um mercado, se Jesus trabalhasse no meu lugar, o que ele faria? Essa percepção, ela é muito grande, no sentido de que ela é profunda você imaginar isso. Eu preciso imaginar, no meu lugar, pregando, sentadinho nessa cadeira agora, o que Jesus falaria. E por mais que seja o Dave falando aqui, mas no meu secreto a minha pergunta é: Jesus, o que eu devo falar? Afinal de contas a mensagem é dele, eu sou só o pregador. A pergunta para você é: primeiro, aonde você está, Jesus estaria? O que você faz, Jesus faria? A forma que você vive, Jesus viveria? Porque não dá para chegar na atitude antes do ser. Porque não tem como fazer o que Jesus faria sem ser aquilo que ele era, aquilo que ele é e para sempre será. Porque se você não entendeu ainda a noção do Evangelho, o Evangelho não é uma psicologia, não é uma filosofia, o Evangelho é um modelo de vida. E o Evangelho não é algo que eu pego fragmentado, escolho o que eu ouço, o que eu acredito ou o que eu vivo. Não, não. O Evangelho é um modelo completo, aonde se eu aceito um termo, eu aceito todos os termos. Então, bebê, falar bebê para você não ficar bravo. Então, lindo, linda, quando eu digo que eu sou de Jesus, eu sou de Jesus completamente. Você pode dizer eu acredito nele e não viver nele, aí eu entendo você. Mas a partir do momento que você dizer eu quero viver Cristo, a sua vida vai se alterar da maneira mais profunda que você poderia imaginar. Porque não é só o que você faz, é a essência que te aponta para aquilo que você irá fazer. Quando eu me entrego, a minha vida muda, meu jeito de falar muda, tudo muda, muda tudo. Eu não estou falando de um modelo religioso, eu estou falando de um paradoxo, de um estigma. Não. E agora eu vou falar só varão. Varão, aleluia. Não. Não estou falando da fala que sai, estou falando da intenção. Sabe? Estou falando de um coração transformado. Porque tem gente que muda tudo. Muda a forma de vestir, muda a forma de falar, muda tudo que é externo. Só esquece do que está aqui dentro. Aqui dentro está apodrecido, mas por fora está, uau, que lindo. Não existe roupa de crente, não existe fala de crente, existe vida. E eu vou dizer o que é crente. Crente é o que crê. Não estou falando do crente da igreja. Não. Crente é o que crê. Eu creio. Se creio, transformo na minha realidade. Eu preciso começar a pregar. Olha só. Tem uma coisa aqui. Jesus está dando um modelo de gestão dentro daquilo que é o seu propósito. A gente não percebe, mas Jesus está mostrando exatamente o que ele faz na posição que ele está. Vai ficar mais claro. Olha que interessante. Jesus, ele é o Messias, ele é o Salvador. O homem pode salvar a si mesmo? Não. Quem pode fazer isso? Jesus. Então, Jesus veio para fazer aquilo que só ele poderia fazer: salvar.
Amém? Perfeito. Então agora olha só esse cenário. Jesus está no meio de uma multidão e a Bíblia diz que ele pregou. Eu posso pregar? Posso sim ou não? Então Jesus era a mensagem e ele estava pregando a mensagem. Amém? Mas isso eu também posso, sim ou não? Eu posso salvar você? Então no que eu devo concentrar? Em pregar. Tá comigo? Então eu não salvo, eu prego. Então a minha vida, batalha não é para salvar você, porque isso não é eu que faço. Minha batalha é que eu pregue. Eu prego. Você conhece Jesus, Jesus salva você. Está entendendo? Funções. Agora olha só, eu prego, Jesus salva. Eu posso tomar a decisão de reconhecer Jesus por você? Jesus pode tomar a decisão de reconhecer a Ele mesmo por você? Quem pode? Tem um hino que fala isso. Cada um no seu quadrado. Vamos continuar. Aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus pregou. Agora olha que interessante. Todo mundo está com fome. A notícia chega para Jesus e Jesus diz para os discípulos: vão para o meio da multidão e encontrem o que tem de comida. Por que Jesus não foi para o meio da multidão atrás de comida? Por quê? Mas aqui a questão é: por que Jesus mandou alguém fazer aquilo que ele poderia fazer? E eu vou explicar um outro princípio do modelo de gestão de Jesus. Preserve as suas energias para fazer aquilo que é o principal, e deixa que o secundário seja a missão principal de alguém. Pode ser secundário para você, mas para alguém pode ser a missão principal. Eu vou deixar mais claro. Quando a gente olha para o nosso modelo de vida, quando a gente olha para a nossa realidade, em todas as áreas, nós somos aqueles que tentam fazer de tudo. Nós fazemos tudo, e quando olhamos para aquilo que fazemos, descobrimos que nada bem feito fizemos. Eu vi um vídeo esses dias, a menina falando assim, olha, não, ela estava dando todas as atividades, e ela disse, sabe qual é o segredo? Faça tudo mal feito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma das percepções que eu tenho tido dentro da nossa geração, dentro daquilo que chega para nós, é que ou nós estamos tentando fazer aquilo que Jesus, só Ele pode fazer, ou nós estamos tentando fazer aquilo que alguém deveria estar fazendo, e a gente esquece da nossa missão principal. A gente se preocupa com tudo e esquece daquilo que Deus nos deu. E eu vou te dizer por que acontece isso. Porque a gente não descobriu de maneira verdadeira o nosso propósito. Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, em todo tempo a gente está tentando fazer aquilo que alguém está fazendo, ou a gente está interrompendo, interferindo na missão de alguém. Um dia um amigo meu, que hoje é diretor da nossa associação evangelística, falou para mim, Dave, o que você faz na igreja? E eu disse para ele, eu prego, eu dou aula na escola dominical, eu sou líder de jovens, eu faço lavação de carro no final de semana, eu fazia tudo. E ele disse para mim, e o que você faz bem feito? E eu, com muita humildade, disse, tudo. E ele falou, não. Pode ter certeza que você não faz bem feito, porque quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Se você não sabe quem você é e o que nasceu para fazer, tudo o que faz acaba sendo de qualquer forma, porque os teus olhos, o teu coração não está naquilo. É a mero ativismo. Você faz tudo e não faz nada. E naquele dia eu entendi, então eu vou tomar uma decisão. Eu sou um pregador do Evangelho. Tudo o que eu fizer vai apontar para essa missão. Eu sou um pregador do Evangelho. Aqui mora uma coisa riquíssima. Jesus sabia quem Ele era, e por isso fazia aquilo que era competente a Ele. Ele sempre soube, do início ao fim, o que veio fazer,
A salvação era a primazia do seu ministério. Então a multidão está com fome. Quem pode alimentar a multidão? Jesus. Só que Jesus sabe delegar missões. Diz: busquem alimento. Aí o alimento vem. Quem é que multiplica o alimento? Os discípulos ou Jesus? Jesus multiplica o alimento. Ele divide em 12 cestos e dá uma ordem: vão até o povo, coloquem montes de pessoas, separem 150. Quem foi que fez? Jesus dividiu o povo ou os discípulos dividiram o povo? Os discípulos. Jesus poderia fazer? Sim, mas tinha gente para fazer. Agora olha que interessante, ele multiplicou, mas quem serviu? Quem serviu? Os discípulos. A pergunta é: quem que abençoou o alimento antes que ele fosse servido? Jesus. Você entende que na mesma história existem várias funções e que a história é tão perfeita porque cada um fez aquilo que era para fazer? Jesus fez o que era para ele fazer. Agora olha que interessante, chega no final, os discípulos estão tudo com a boca assim aberta. Oh my God. Jesus manda eles irem embora e agora Jesus faz aquilo que ele precisava fazer. Ele despede a multidão. Ele despediu a multidão. Início, meio, fim. E aí a Bíblia diz que Jesus sobe para orar e os discípulos vão para o meio do mar e enfrentam uma grande tempestade. Eu preciso fazer a análise correta junto com você, para que isso seja poderoso para mudar a sua percepção sobre o que você está fazendo agora. A primeira coisa que você precisa identificar: aonde você está, Jesus estaria. O que você faz, Jesus faria. Dentro da sua missão, o que você tem que fazer, o que Jesus pode fazer e o que alguém pode fazer por você. Quando eu descubro essa organização dentro da minha vida, eu me torno extremamente eficaz naquilo que é o meu chamado. Então eu sei quem eu sou. Quando descubro quem eu sou em Jesus, eu descubro o que eu devo fazer nos meus passos, ou em meu lugar, o que Jesus faria. Eu só sei isso porque a consciência de Jesus está em mim. Então tem coisas que eu digo: Jesus, só tu podes fazer. E tem coisas que Jesus diz: lindão, isso você pode fazer. Então, partindo dessa premissa, a nossa vida se resolve de uma maneira muito extraordinária. Porque na verdade a briga, a batalha, a luta, a dor de descobrir o propósito, ela só é eficaz no resultado de saber a resposta quando buscamos no Senhor. Sabe qual que é o problema? É que eu tento buscar o meu propósito no propósito de alguém o tempo todo. Eu tento fazer aquilo que alguém está fazendo o tempo inteiro. Se eu focar no meu chamado, eu sei quem eu sou e o que eu devo fazer. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu sou um evangelista. É isso que eu sou. Eu prego de maneira simples. E eu também não sei pregar de maneira complexa. Eu sou assim. É o meu jeitinho. É assim, eu sou assim. Eu amo ouvir o ministério de mestre. É lindo. Sim, é lindo, maravilhoso. O mestre, ele prega de uma maneira diferente. É muito mais expositivo. É ensinamento, é diferente. É um ensinamento diferente. Agora, qual é o negócio chave aqui? É porque se eu não cuidar, eu tenho vontade de virar o mestre e esqueço de ser o evangelista. Porque a gente sempre quer ser aquilo que faz os olhos brilharem muitas das vezes. Sabe, é lindo, uau, é isso que eu vou ser. Aí a consciência de Jesus em nós diz: não, eu te chamei para um outro propósito. Aí olha que interessante, dentro do meu chamado eu descobri uma coisa: como evangelista, as pessoas elas vêm para Jesus e depois o que acontece? O que acontece depois que a pessoa diz: eu tomo a decisão de aceitar Jesus? E aí depois? Bom, eu preciso saber que o que eu faço vai até aqui. Jesus vai além. Mas aí tem coisas que eu não posso fazer, mas eu tenho autoridade para trazer gente que supra aquilo que eu não sei fazer. Você está
entendendo o que Jesus pode fazer, Ele faz. O que eu devo fazer, eu faço. O que está à minha disposição para fazer e não devo fazer, encontro alguém melhor do que eu, que nasceu para aquela missão para executar. Se a gente ter essa percepção completa, sabe esse negócio de gente que morre trabalhando? Vai acabar. Porque se eu dedico a minha vida para um propósito, o negócio é totalmente diferente. Se eu sei para que Deus me chamou, é totalmente diferente. Esquece esse negócio de sacrificar a família por conta de um trabalho. Esquece esse negócio de sacrificar a família por conta do ministério. Não. Existem coisas que Deus nos deu como primazia. E eu falo isso para você porque durante a minha trajetória, e por isso tenho autoridade para te falar agora, eu tive que revisitar vários pontos, porque eu queria fazer tudo em todo tempo, toda hora. E isso estava destruindo a minha família, estava destruindo a minha casa, estava me destruindo. Os sinais estavam todos gritando, a vida espiritual estava um lixo, o casamento estava um lixo, mas eu estava falando lindamente sobre Jesus. Não, descubra para que Deus te chamou, foque no teu chamado, entenda que tem coisas que só Deus pode fazer e você não pode fazer, tem coisas que você tem que fazer e faça, mas existem coisas que estão à disposição para você fazer, e você pode colocar alguém melhor do que você para fazer a função que ele nasceu para fazer. É só isso, simples como a luz que brilha. Eu vou de maneira pedagógica dizer para que você nunca mais esqueça: na vida existem coisas que só Jesus pode fazer, e a boa notícia é que Ele faz. Ele não engana, Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ponto. Porém, na vida existem coisas que só eu posso fazer. E se Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, tudo que sou aponta para Ele, e aquilo que Ele me deu, eu farei. Na mesma história, existem coisas disponíveis para ser feitas, mas que não foram para mim e nem para o Senhor. Então, deixe que alguém faça. Porque se você tentar fazer aquilo que é a missão do outro, a sua missão será esquecida. E aquilo que só você poderia fazer, não será feito, e a missão ficará inacabada. Simples de entender, difícil de viver. Pode falar a verdade, é difícil de viver, não é? Mas se olharmos para Jesus, lembra? Se olharmos para Jesus, se percebermos os sinais, se entendermos o nosso chamado, 1, 2, 3, o nome de Jesus será glorificado. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é vivo e real. Sabemos tudo que o Senhor deixou para nós, mas reconhecemos que é difícil. Reconhecemos que algumas coisas que talvez sejam simples de explicar, sejam complexas para viver. Porém, isso não nos fará desistir. Jesus, eu quero. Diga você: eu quero viver o teu chamado sobre a minha história. Eu quero cumprir a tua vontade na terra. Eu quero ser o que o Senhor é, seguir os teus passos até o final, para que o teu nome seja glorificado e que no final eu possa olhar para trás e celebrar um legado que o Senhor me fez gerar sobre a minha geração. Em nome de Jesus, amém.
Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Em nome de Jesus, essa mensagem vai colocar você no eixo. Meu Deus do céu, você vai controlar as suas emoções, você vai dar ordem sobre as suas emoções e você vai prevalecer. A ira, o sentimento da inveja, como eu posso falar isso aqui? Essas doenças que a cada dia nasce uma vão desaparecer de você em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda: liderar é se posicionar, é alguém que está acima, que controla, que dirige, que demanda de uma maneira sábia e profunda. E é com essa palavra que a gente vai transformar a nossa maneira de ver e de viver, em nome de Jesus. Antes, eu só quero te fazer um convite. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos uma palavra diferente aqui no nosso canal do YouTube. Uma palavra de direção, uma palavra clara, objetiva, que talvez às vezes vai constranger você um pouco, mas vai trazer prumo para a sua realidade. Amém? Eu só quero te pedir um favor: a gente não é mais um canal, a gente é uma comunidade. Toda segunda-feira a gente tem uma mensagem no YouTube às 7 horas da manhã. Quinta-feira a gente tem outra mensagem às 7 horas da manhã. E no SBT de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero que você seja parte daquilo que Jesus está fazendo. E nós criamos uma comunidade, de verdade, um grupo de WhatsApp. Eu sei que você tem uns grupos de WhatsApp que você é doido para sair, mas eu prometo que nesse você não vai ser incomodado, nesse você vai ser edificado. A gente vai ajudar você a caminhar, a ir mais longe, a ser ainda mais frutífero no nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero convidar você para a gente ir para a mensagem. Aleluia! Ô lindo, tem alguém que é esquentado? Está aqui alguém que... Oh, eu sou assim mesmo. Quando dá eu falo na telha. Já viu gente que fala assim? Não, o que eu penso eu falo mesmo, eu sou sincero. Eu não levo desaforo para casa. Fala o que quiser, mas não pisa no meu calo. Você já viu gente que é bom de dar resposta? Nossa, reativo, confusento, briguento. Você sabe que normalmente quem morre é o mais corajoso, né? Você sabe que o mais corajoso é o que morre primeiro. Você sabia disso? Normalmente o mais valente é o que perde a luta. Normalmente aquele que é governado pelas emoções é o que passa por errado no final e perde a razão, porque não conseguiu governar sobre as suas emoções. Então, lindo, eu vou falar uma coisa para você. Eu, David Leonardinho, com cara de bonzinho que tenho, já perdi a razão tantas vezes que tive que refazer o caminho sem necessidade. Minha mãe diz que eu sou igual um cachorrinho vira-lata. Eu mordo e esqueço que mordi. E veio abanando a colinha como se nada tivesse acontecido. E eu estou melhorando. Fala aí para o irmãozinho do seu lado: nós vamos melhorar. Fala, não, profetiza. Fala, 2025 eu vou colocar minhas emoções na jaula. Eu vou falar menos, eu vou me expor menos, eu não vou dar opinião sobre tudo. Eu tenho uma opinião, ninguém perguntou. Fala para o irmão, ninguém perguntou. Irmão, você já viu que tem gente que virou especialista em geopolítica, bomba, míssil, geopolítica, política? Não, tudo porque não governa as emoções. Então agora eu quero caminhar com você dentro de um conselho de Salomão extraordinário e constrangedor de certa maneira. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Provérbios 25, versículo de número 28 diz o seguinte: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito
é como uma cidade sem muros. Em uma outra versão diz, é como uma cidade demolida e sem muros. Sabe o que é isso? Quem não consegue liderar sobre as suas emoções vai ser facilmente atingido e destruído. Qualquer coisa vai abalar você, qualquer coisa vai te colocar em perigo, qualquer coisa vai fazer você perder a sua razão, e qualquer coisa vai somatizar em você até o dia que você estiver enfermo debaixo de uma cama, com medo de tudo e de todos e não conseguindo mais seguir em frente, porque as suas emoções governaram sobre você, criaram uma mentira dentro de você, e agora você não é mais fruto da sabedoria das escolhas, sabe, baseadas na palavra, mas dos medos que foram produzidos pelas suas decisões erradas. Ao invés de tratar as suas emoções, você saturou elas até o momento que não é mais você que te governa, mas são os traumas, os medos e as frustrações que decidem no seu lugar. E esse é o ponto da história. O começo é, aquele que não governa, que não domina, ele vai ser dominado e governado. Veja, a palavra liderar é uma palavra muito poderosa, porque liderar é dar norte, liderar é dar destino, é você pegar uma parte da sua vida que precisa ser tratada e você colocar os limites naquela parte, é você organizar aquela parte da sua vida. E se tem uma coisa no ser humano que ela é desorganizada, é as nossas emoções. Nós somos, às vezes, até perigosos. Quantas pessoas, no calor da liça, no momento de maior dificuldade, uma postura destruiu o futuro porque não soube ponderar, não soube observar primeiro, falou de maneira impetuosa, agiu de maneira exagerada, foi injusto pelo peso que colocou na circunstância. Tem gente que perde casamento, tem gente que perde a empresa, tem gente que perde a vida no negócio desse. Você sabia que a maioria das mortes no trânsito não são por conta de acidentes na sua proporcionalidade? Entenda o que eu vou dizer para você. Se você for colocar de maneira numérica, você vai ver que os acidentes, obviamente que vão tirar a vida mais das pessoas. Mas as brigas causadas por acidentes são assustadoras. E se você colocar em proporcionalidade, você fica ainda mais assustado. A pessoa bate no carro do outro, a pessoa sai de dentro do carro. Falando palavras evangélicas. É que eu lembrei de uma história. Na nossa cidade tem uma igreja, e um irmão estava indo para a igreja domingo de manhã. E no caminho da igreja, um irmão cortou a frente dele. Uma pessoa desconhecida cortou a frente dele. E ele começou a perseguir esse homem e falava várias palavras proféticas sobre a vida dele. E ele perseguindo o homem, ele queria pegar o homem, e o homem indo, e ele indo atrás, me buzinando, e seu filho de uma Jezabel, falando palavras proféticas, indo para a igreja. Onde que ele estava indo? A igreja. E ele estava indo, que lindo! E de repente o carro pegou para a esquerda e pegou para a direita, e ele atrás, buzinando, quando de repente o carro da frente entrou no pátio da igreja. E ele também entrou porque ele estava indo para a igreja. Aí, irmão, é a hora onde a vergonha te consome. Entendeu? Lá vai ele descendo do carro, da paz do Senhor para o irmão que estava no outro carro. Pai do seu irmão, tudo bom? Eu era o mesmo que estava atrás, mas agora chegamos na igreja, muda o personagem, entro crente, salvo, batizado em línguas estranhas. E o homem do mal que estava no carro de trás ficou sepultado lá dentro. Agora segue o flow. Sabe o que é isso? Marca. Isso deixa uma marca. Quem não governa a sua língua, quem não governa as suas emoções, deixa marcas profundas nas pessoas. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender rápido. Porque quando nós não governamos as nossas emoções, nós somos, invadidos por sentimentos que não provêm do Senhor. E são nesses momentos que a gente fere pessoas, são nesses momentos que a gente comete coisas que nós nunca faríamos em um estado são,
E tudo por quê? Porque nós não sabemos como gerenciar as nossas emoções. E mesmo sabendo os nossos pontos fracos, a gente age como se estivéssemos no controle absoluto da circunstância. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? E isso é uma coisa que é maravilhosa. Quando o assunto foge do eixo e vira próximo de uma discussão, eu paro de participar da conversa. Mesmo que eu tenha o melhor argumento, mesmo que eu sei que eu consigo dar a resposta necessária, eu paro de argumentar. Sabe por quê? Porque o fim está escrito: vai dar ruim. Vai dar ruim. Não adianta. Você tem um temperamento forte, eu tenho um temperamento forte. Não adianta, é uma coisa minha. Eu tenho um temperamento forte. Só que aí que está, o caráter ele vem e diz: não, meu lindo, governa tuas emoções. Se você sabe que não vai aguentar, muda de ambiente, sai da conversa, não permanece aí, vai para outro lugar. Porque senão, quando a gente menos perceber, as nossas emoções nos governaram e a gente tomou decisões equivocadas. Tem uma coisa que é maravilhosa nisso tudo. Nós precisamos ter pessoas que são nossos filtros morais ao nosso lado. E ninguém é mais eficiente como filtro moral do que o cônjuge. Posso ouvir um amém? Tem o cônjuge, tem um amigo também. Mas, irmão, no meu caso, eu casei com uma mulher que ela é o oposto da minha pessoa. Eu sou o galinho de briga. Eu já empolo o peitinho e já quero resolver. E ela não, irmão. Ela vira as costas e sai. E a pior pessoa para brigar é a pessoa que não briga. Entendeu? Porque você briga sozinho, você fala, e depois é você que tem que pedir perdão. Mesmo no começo você está no certo, mas como você continuou falando, e falando, e falando, aí você foi se afundando, e você foi se manchando. E quando vê, irmão, você que tem que pedir perdão. Isso é uma coisa que não dá certo. Irmão, eu já vivi isso tantas vezes na minha vida. Eu estava certo no começo. Era só eu esperar o Senhor convencer a irmã lá. Mas não, eu fui falando, e à medida que eu fui falando, eu fui cavando, até o momento que eu estava sujinho até aqui, e aí para poder voltar, lá vai eu, cão arrependido, me perdoa, falei demais, e ela nem precisa pedir perdão do resto. Só que aí que tá, o filtro moral é aquele que equilibra a casa. Tem dia que eu preciso colocar força no negócio, e quando eu digo colocar força, é fazer: bora amor, vamos pra cima, a gente precisa agora ter postura e posicionamento. Mas tem dia que ela que fala pra mim assim: relaxa, vai mudar nada não. Fala nada agora, vai fazer, não vai mudar nada. Irmão, o tal do respira e conta até 10. Nossa, que raiva que dá disso, mas funciona. Dá uma raiva do tal do negócio de respira e conta até 10. Aí você: não vou contar coisa, você tá com ódio, você quer brigar, e aí você conta no 1, e você tá mal, e 2, e 3, e aí você vai acalmando. Quando você olha no 8, você já está falando assim: nossa, ainda bem que eu não falei nada, não ia mudar uma vírgula. No 10 você já está assim: que bom que eu não falei, não vou ter que pedir perdão por mais uma coisa. Você entende? Governar as emoções é sobre se conhecer a ponto de fugir de situações desnecessárias e parar antes de ir mais longe. Vou te falar uma coisa que aconteceu comigo no começo do ano. Começo do ano eu tive uma polêmica. É muito bom, né? A internet, ela é sazonal. Ela escolhe alguém para odiar por mês. Então eu fui escolhido naquele mês. E é incrível porque é gratuito. Às vezes é gratuito. Às vezes a gente merece um pouco também. Acontece, a vida é assim. A gente está crescendo, amadurecendo. A gente é ser humano. Tem coisas que a gente fala que a gente, depois de um ano a gente diz: nossa, acho que não é bem assim mesmo. Não é verdade? A gente vai amadurecendo, está tudo certo. Mas nesse momento foi um negócio interessante, porque eu estava com muito argumento para brigar. Irmão, cada ataque, cada vídeo eu falava: nossa, vou dar ali. E teve uma noite, irmão, que eu consegui colocar todos os argumentos no meu bloco de notas. Foi maravilhoso. Eu estava com o vídeo mais inteligente da minha vida, na minha concepção. E eu falei: agora é só gravar, né, Jesus? O Senhor é comigo, meu Deus, dominado pela ira. E aí eu pensei comigo: antes de fazer, só por desencargo de consciência, eu vou fazer um grupo de WhatsApp. Vou colocar 10 amigos inteligentes. E vou falar para eles o que eu vou fazer só para ver. E é óbvio que eles vão dizer para mim: vai, Davinho, briga, vai. Eu estou 8 anos sem brigar. Do nada eu virei um galo de briga à noite. Falei: não, vou gravar o vídeo da vida.
Vou pegar desde quando começou tudo, ponto por ponto. Eu vou brigar. Aí eu fiz o grupo. Só que quando a gente faz um grupo para ter a nossa aprovação, a gente não pede, a gente informa. E a gente informa com bons critérios. Olha, eu, depois de tanto tempo, resolvi que agora é a hora de se posicionar. Eu tinha muitos argumentos poderosos. Eu mandei no grupo e eu pensei, agora é só esperar a aprovação dos irmãos para gravar o vídeo. Irmão, os miseráveis se viraram contra mim no grupo. Irmão, todo mundo tem amigo que dá conselho ofendendo. É burro, sabe quando começa assim já, fala assim, ô tonto. Irmão, a gente precisa desses amigos. A gente precisa de amigo que fale a verdade pra gente. Fala assim, abafo, resolve. Entendeu? O cabelo ficou feio, resolve. Entendeu? Irmão, e eu tenho um negócio comigo. Esse dia eu estava numa mesa e eu vi o cara tratando mal a esposa e eu falei, nossa, que vontade de falar. Mas eu não sou amigo. Então eu dei um jeito de falar pro amigo do amigo dele, para ele poder falar. Pronto, eu tô leve. Entendeu? Desabafei. Mas isso é um negócio. A gente precisa de amigo que filtre a nossa moral, que coloque a gente no eixo, que a gente dominar a emoção. A gente não precisa de gente no dia difícil dizendo, vai. Porque tem gente que quer só ver o circo pegar fogo, irmão. Vai, isso. Fala mesmo, vai. Você já viu o dia de treta, irmão? O dia de treta, a internet fica incrível. Todo mundo tá vendo? Eu concordo. E aí, irmão, o inimigo vai jogando combustível e o fogo vai ficando mais alto. Os meus 10 amigos, pastor Cláudio, falaram para mim, não viaja, tonto. Você está 8 anos sem fazer isso. Do nada você vai fazer isso agora. Do nada você vai dar audiência. Do nada você vai parar e vai se sentir machucadinho. Do nada. Aí, irmão, eu deletei o grupo. Mas não gravei o vídeo também. E estou aqui dizendo para você, domine as suas emoções. Quem não domina as suas emoções é como uma cidade sem muros e demolida. Agora, aqueles que governam as suas emoções é uma cidade fortificada, de muros altos, aonde síndromes não irão te atacar, aonde o burnout não vai chegar na tua casa, aonde a depressão não vai conseguir te paralisar, aonde o medo e a ansiedade não vão governar sobre você. Vão tentar, vão se levantar, mas não vão conseguir, porque você aprendeu de maneira inteligente. Eu vou dominar sobre as minhas emoções, eu vou liderar sobre a minha vida, eu não vou ser liderado e governado por elas, eu vou governar sobre as minhas emoções. E aí, meu lindo, a vida fica maravilhosa, porque você se livra de cada treta, só pelo fato de ficar quieto na hora que era para você estar gritando. Você se livra de cada problema no casamento, só porque na hora que era para você estar se defendendo, você ficou calado. Oh, irmão, é maravilhoso. E aí, lindo, você começa a viver uma parte da vida que a gente chama de pai. E às vezes essa paz é até um pouco de se fingir de louco, sabe? Finge que não viu, finge que não entendeu, finge que não está sabendo de nada. Ah, o povo fez, deixa. E por último, liderar as emoções é resolver todos os problemas antes que eles fiquem grandes. E eu termino aqui. A gente tem problema para liderar as nossas emoções, porque quando elas eram só problemas pequenos, a gente deixou elas crescerem e ficarem maiores. Tem um texto bíblico que diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você sabia que quando um casal briga de noite... Ai, que maravilhoso falar isso. Vamos de novo, vamos lá, do zero. Você sabia que quando um casal briga de noite, a coisa mais maravilhosa para se fazer é dormir junto igual? E o melhor é que a cama seja de 1,35 m. Para ficar se batendo a noite toda, encostando no outro. A pior coisa que pode acontecer é no dia da briga você ir para outra cama. Sabe por quê? Porque aquilo que na noite anterior era fácil de resolver, na manhã seguinte vai ter muito mais orgulho acumulado, vai ter muito mais argumento acumulado, vai ter muito mais treta para resolver do que na noite anterior. E essa é a nossa realidade na maioria das vezes. Tudo começou pequeno e como a gente não soube gerenciar, ficou grande e nos consumiu. Até o dia que a gente está totalmente governado pelas nossas emoções. E o nosso casamento está destruído porque tem coisa de 1997 que a gente não pediu perdão e não resolveu. Tem coisas que aconteceram e a gente não soube passar por cima. Por causa do quê? Orgulho não governou as emoções.
Eu vou falar uma coisa minha pessoal, e aí vocês pensam o que vocês quiserem. Eu e minha esposa, eu tenho mais tempo com ela do que de vida sozinho na terra. Eu tenho 35 anos, 18 anos eu tô com ela. Irmão, se tem uma pessoa que eu conheço, assim, amém? Conheço ela, irmão, não adianta. Biblicamente, tudo. Irmão, eu sei quando vai chegar a TPM dela já. Eu sinto o ar da casa mudando. Eu falei, eita, está repreendido em nome de Jesus, que passe logo. Eu sei quando vai acontecer. Irmão, eu sinto quando ela está bem. Eu sei já sei, já entendi o game. Agora tem uma coisa engraçada. A minha esposa, ela não resolve na hora. Isso é a pior coisa para mim. Mas é um negócio que eu estou aprendendo também com ela. Só que tem uma parada que é difícil para mim. É seguir a vida com o negócio mal resolvido. Então eu vou ter que resolver. Mas eu aprendi a resolver de uma maneira mais inteligente com o tempo. É muito tempo com a pessoa, né? Mas olha o que aconteceu. Virada do ano de 2024 para 2025. Eu ia pregar. Tinha umas 20 mil pessoas para ouvir a mensagem. Foi a mensagem que foi transmitida para o Brasil na virada do ano no SBT ao vivo. E eu estava com aquilo, ansioso, preocupado. Claro, minha esposa foi se arrumar. E toda a minha ansiedade era a calmaria dela. Para ela não tinha nada acontecendo. Irmão, e o tempo dela não era o Cronos, era o Kairos. Ela estava no tempo de Deus. Quando para ela um dia é 7 anos. Eu não sei qual é o contrário disso, mas... Irmão, ela ficou demorando. E aí eu fui, sabe, chamando ela de maneira amorosa. Bora! Vamos, irmão. E deu uma faísca, deu um pequeno incêndio. E lá vai nós, dentro do carro com cara de glúteo para a igreja. Imagina, irmão, passar a virada do ano brigado e ter que pregar brigado. Como é que faz esse negócio? Eu estou indo no carro aqui. Eu olhando para o futuro aqui, só para frente. E ela também. Nada de olhar um para o outro. E aí chegamos na igreja. E as pessoas na igreja, vem, que bênção. Tópio. Entendeu? Sabe quando você pega na mão da pessoa assim, nossa, só vai, vem normal. E aí, irmão, e um ódio um do outro contagiante. A gente é normal, eu só estou falando pra você, a gente é carne e osso, ué. E aí, irmão, e tá chegando a hora. E aí foi cantar uma dupla que eu sou apaixonado por eles, Jefferson e Suelen. E eles cantando, mas a igreja será arrebatada. Eu sei, eu não volto agora. Se voltar eu fico. Irmão, um climão. E aí a câmera passa, tá todo mundo cantando, passa por mim, eu tô assim, ó. Irmão, que coisa vergonhosa. Depois eles vieram falar comigo dizendo assim, você não gosta de mudar a música, né? Eu falei, não, se você soubesse a treta que estava no ambiente. Aí, irmão, chega uma hora que está passando assim 10 minutos para eu pregar. Eu olho para ela e faço assim. Aí sai nós dois pro camarim do evento. Ele vai lá para trás. Aí ela entra, eu entro. Aí eu faço assim, só para nós passar o ano bem. Vamos fazer um reconciliamento agora aqui, rapidão. E aí, irmão, ela... Aí pedi perdão para ela. E aí dei um beijo nela. Falei, você é a mulher da minha vida. Você é a mulher que eu quero passar 2025, 2026, 2027, até que ele venha. E aí ela também, eu falei, só pede perdão também para me ajudar aí. Daí ela também pediu perdão. E aí voltamos para dentro da igreja, irmão. E aí já voltou, mas a igreja... voando, porque se você tentar sufocar as suas emoções, você pode ter pensado que venceu hoje, mas quando você menos perceber, as suas emoções se virarão contra você, e você será governado por elas. Então hoje é o dia de você entender logo, emoção a gente resolve, perdoar a gente perdoa, abraçar a gente abraça, a gente precisa só resolver e não acumular. Quem não acumula consegue governar, porque as emoções estão organizadas. E é só isso. Amém. Fala, meu lindo, minha linda.
muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto lhes informar que a próxima será a melhor. Porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora, Deus surpreende a cada dia. Mas até então, this is the best. É a melhor, para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí lindo, que chegou no final do bonde, por quê? Curte o vídeo, compartilha. Traz para mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz para mim ali? Dá para mim uma plaquinha daquela ali? Daqui. Respeite meus assistentes. Lindo. Compartilha, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bebê. Bora, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo.